Boa tarde a todos, iniciando mais um diário de trade aí para a gente continuar organizando as nossas ideias que a gente vai observar aí nos próximos dias, tá? Então lembrando que hoje era um dia muito importante, porque ia sair o número de PIB americano 9,5 e Powell ia falar às 10 junto com a abertura do mercado à vista. Dando um golinho de água aqui e vamos lá. Então lembrando que ontem a gente reparou que o dólar ele veio fazer o teste em duas regiões importantes, né? Então ele vem trabalhando em regiões importantes, onde, deixa eu tirar aqui o ponto fixo para o lado esquerdo. Então no 20p a gente vê que a gente tem essas regiões de máximas que já está há vários dias testando. Eu tenho essas regiões de mínima do 23 que eu tenho vários toques e várias brigas, inclusive de topos e fundos. Então onde era resistência virou suporte, então pode servir de suporte para o dia de hoje. Tem o fundo de ontem, que era uma região de topos e fundos também, ó, de várias brigas, então era uma região que a gente poderia ter uma briga importante, e perdendo essa última região, eu teria o 5,5 aqui embaixo, que é essa região de briga aqui de uma poca importante, de vários topos lá atrás, ó, de várias regiões lá atrás que veio brigando. Então são as regiões de liquidez que o mercado pode vir testar. Então ir para cima no momento eu não tenho nada, então se ele rompesse para cima eu teria campo livre, o mercado continuar pivotando para cima. Então, vamos jogar no 6P e vamos ver o que o mercado fez hoje, entender a movimentação do mercado, que acho que o mais importante não é nem operacional, mas a gente entender como o mercado ele vem se movimentando, tá? Então, hoje, raramente eu fiz um tradezinho de abertura, o mercado abriu nessa região, que é uma região próximo do topo, onde eu tinha VWAP aqui embaixo, eu tinha um ajuste e o fechamento lá em cima, tá? E eu tinha aquela região importante, que é um suporte importante aqui embaixo. Então, logo na abertura, tinha muito book nessa região, dizendo que o mercado ia buscar essa liquidez aqui, para depois seguir o movimento do dia, e logo nos primeiros segundos de mercado, ele fez essa barrinha aqui assim, ó. Então, ele fez essa barrinha azul, e ele fez uma branquinha para baixo. Então, quando ele fez essa saída com book e fluxo no Times and Trades, eu vendi aqui com stop aqui, peguei 6 pontos aqui, né? Aí ele marcou fundo, ó, 6 pontos, marcou fundo, acabei saindo quando ele marcou esse fundo. Então, nesse momento, eu já estava o quê? Já tinha marcado essa máxima, que é uma máxima importante. A hora que ele faz esse topinho, eu já marca essa mínima aqui também. Já marca essa mínima que é uma mínima importante, e eu vou entender o que? Se eu tenho um range estreito, a tendência é que ele rompa esse range. Então eu tenho alvos para baixo de VWAP e suporte aqui embaixo, e eu tenho um ajuste de fechamento aqui para cima e um gap que ele pode querer fechar. Lembrando, médias apontadas para baixa, a tendência é eu procurar um trade na ponta vendedora, tá? Então ele fez até um padrãozinho aqui, ó, tá? Com a média alinhada, mas não deixou um trigger bonito nessa venda, ele só deixou nesse amarelo aqui e veio perder o fundo direto, tá? Poderia ter feito a venda ali, mas seria uma venda um pouco mais arriscada. E ele veio fazer um teste aqui, ó, tá? Ele vem fazer um teste aqui com as médias alinhadas para baixo, dizendo para mim que isso aqui vai ser um pivô de baixa para ele romper e jogar aqui embaixo. Não fiz essa venda, mas observei o movimento para entender o que eu poderia fazer a partir daí. Então, o mercado continua pressionado ainda, ó, você vê que as médias ainda alinhadas para baixo, então ele faz o que? Volta na média e vem testar fundo. Olha como ele já chega perto da nossa região de suporte, lembrando que é uma região, não é um número exato, tá? Apesar de muitas vezes cravar a região, aí é que a gente consegue reparar o seguinte: eu tenho um fundo importante aqui, e eu tenho uma resistência, um suporte, que agora vai virar uma resistência, porque você começa a identificar que eu já tive um fluxo de venda absorvendo a compra aqui muito grande. Então, eu já posso marcar também esse fundo aqui, ó. Eu já posso marcar esse fundo ou até esse fundo mais baixo aqui, entender que eu já estou começando a montar um processo de lateralização, podendo até fazer uma leitura possível de week-off. Então, eu tenho uma parada preliminar, tem uma venda climática, tive um teste, então eu já começo a identificar uma possível lateralização e vou trabalhar dentro dessa lateralização. Como que eu vou trabalhar aqui dentro? Por enquanto nada para fazer. O mercado vem e testa fundo. Testou fundo o mercado. Se ele testar fundo, romper e falhar, ele vem jogar nessa região de cima. Então eu posso procurar uma compra nessa região. Rompeu o fundo,
rompeu o fundo, não falhou ainda, continua o movimento de baixa, continua o movimento de baixa. Repara que ele começa a jogar para dentro, ó. Então ele começa a jogar para dentro dessa congestão aqui, ó. Isso significa que ele não teve força para romper essa região, que era uma região de suporte importante. Então, posso antecipar uma compra aqui, ou posso tentar pegar uma compra aqui para tentar um movimento de alta seguinte. Não deu trigger para a gente entrar, lateralizou de novo, ó, testando a região ainda, testando a região de fundo. Repara que ele marca aqui uma nova região, ó. Então, uma nova região de tentativa para perder. Aqui eu tenho até um canalzinho de baixo, ó. Tá? Então ele tentou fazer uma lateralização ali, não conseguiu, e tentou fazer uma lateralização aqui mais embaixo. E ainda a gente tem um canal de baixa. Então vamos reparar como que ele vai desenvolver isso. Repara que aqui eu tive uma absorção no movimento, uma tentativa de rompimento que falhou desse fundo, e eu tenho dois candles de iniciativa que vai jogar o mercado para cima. Então aqui, se eu, por exemplo, posso pensar até uma região um pouco maior aqui, ó. Eu posso estar pensando numa lateralização talvez nessa região, ou talvez até aqueles processos que a gente fala que são processos na diagonal, só que aquele já não ficou tão claro esse processo na diagonal, tá? Que seria dentro do canal de baixo. Então ele faz um spring, que a gente chama, né? Ele faz um spring que ele tenta perder o fundo, e olha o movimento de violência. Esse movimento de violência é para pendurar todo mundo que vendeu essa região aqui, tá? Então ele faz um movimento de violência, segura nas médias, volta para testar essa região, ó. Volta para testar essa região. Então, se ele falha fundo, a tendência é que ele venha testar topo, ou venha testar topo. Como eu tenho um topo intermediário ali, eu posso colocar uma linha intermediária aqui, nesse topo, tá? Porque ele é um topo importante, né? Então, é um topo que ele pode ficar testando, ou posso até trabalhar um topinho aqui embaixo, ó, que eu tenho os fundos anteriores aqui, ó, que são uma região importante. Então, se ele falha esse fundo, ele vem testar esse topo ou vem testar a mínima no range de abertura. Então, repara que ele vem pivotando para frente, ó, pivotando para frente, falhou o topo, pivotando para frente, tá? Mostrando que ele vai o quê? Testar a parte superior ali da nossa congestão, ó. Ele foi lá testar a parte superior, tá vendo? Então, aqui realmente ele mostra pra gente que esse topo é importante, que é essas regiões aqui atrás, mas não tem problema se estava no de baixo, tá? Pode considerar um rompimento falso aqui desse topo de baixo. Não teve força para romper topo, vem testar o fundo. Que fundo? O fundo que a gente mostrou aqui, uma absorção aqui atrás, que virou resistência aqui, e agora virou suporte de novo. Então, pivô para cima, vem testar uma linha aqui em cima, ele vai romper esse topo para vir testar a mínima do range de abertura. E ele vai lá e crava a mínima do range de abertura. Não tem força para romper o topo. Aonde ele vai? Vem testar o fundo da estrutura. Qual que é o fundo da estrutura? Então a gente tem uma estrutura que a gente está falando desse tamanho, que eu tenho dois fundos relevantes aqui, são próximos que ele pode vir testar. Então o que o mercado faz? Vem testar diretamente o fundo. Testou o fundo, não teve força para romper o fundo, o que ele faz? Vai testar topo. Vai testar topo. Então ele testou os topinhos relevantes lá. Lembrando que aqui a gente tem essa região toda aqui, ó. É uma região importante. Ele não precisa testar a máxima lá. Porque eu posso entender o quê? Que tanto isso daqui quanto esses topinhos aqui é um uptrust dentro da estrutura. Então o uptrust ele pode romper a estrutura para cima, né? Como o teste ele também pode violar a estrutura para baixo. Então eu entendo que eu tenho essa estrutura onde eu compro na região do 23 e eu vendo na região do 41, tá? Então ele vai ficar lateralizando aí, ó, o dia todo entre 23 e 41, tá? 23 e 41, até que ele ganha um pouquinho de força, faz um padrão para romper essa região e vai testar a região do 47 de novo lá. Foi testar o 47 de novo. Vê que o preço ele trabalha por regiões de liquidez, regiões onde tiveram reversão de movimento, tá? Que é a nossa lateralização. Então ele rompe essa região, qual que é a próxima região de resistência que ele tem? É a máxima do dia. Então, a máxima do dia, que é a máxima do range, que eu falo para vocês marcar sempre, é uma região de alvo. Se eu estou pensando em fazer uma compra nessa região, para fazer um movimento de alta. Ou até se eu comprei aqui nessa região, para fazer um movimento. Ou se eu comprei aqui, por exemplo, nesse pivôzinho aqui, se eu comprei o rompimento desse pivô com stop aqui, então esse seria o meu alvo que eu teria que estar buscando nessa região. Se ele rompe esse aqui, o próximo alvo era ajuste de fechamento. Não teve força para romper máxima. O que ele vai fazer? Vai jogar na mínima.
Então, não teve força para romper, veio testar a região de topos anteriores, não teve força para segurar, então ele vem testar os fundos aqui. Testou os fundos, não teve força para segurar, vem testar o fundo de baixo. E repara que ele vem fazendo, ó, ele fez aqui um power, movimento, um power, que chegou a dar um calorzinho, mas depois andou, veio testar o 23, vai fazer um padrão de venda ali, ó, de novo, vem fazer movimentos mais baixos, tenta jogar na média aqui, ó, faz um pivô aqui, ó, para fazer movimentos de baixa, e eu já tenho a média aqui, ó, bem inclinada para baixo. Então, média bem inclinada para baixo, lembra? Faz um movimento, espera um recuo, pivô para baixo, vende. Faz um movimento, espera o recuo, pivô para baixo, vende. Então, a gente vai buscar sempre esse movimento quando a gente tem esses movimentos de médias bem inclinadas, seja para baixo ou seja para cima. Então, a gente sempre vai fazer esses movimentos. Então, movimento, recuo, pivô para baixo, vende. Movimento, recuo, pivô para baixo, vende. Ó, só seguir, ó, pivô para baixo. Recuo, recuo, não fez pivô para baixo, não fez pivô para baixo. Ele tentou fazer, mas ele não fez o pivô para baixo, tá? Não fez o pivô para baixo, agora fez. Venda. Aqui ainda deu uma parcialzinha. Lembrando que eu tinha um alvo aqui no 9,3, tá? Se fez a parcial, aqui não teria que ter tomado stop, teria que ter saído no 0 a 0 ou encurtado. E ele lá cravando o alvo de 9,3, que é o alvo que a gente vem cantando há dias ali, que era um suporte importante, tá? Então, jogando no 20p, a gente tem aqui, ó, então, estamos vendo aqui que ele está perdendo a região do 9,3, próximo alvo dele importante é 5,5, a gente pode até deixar marcado esses fundos aqui, ó, do 34, tá? Da região de 34, que é uma região importante, então eu vou copiar essa linha amarela aqui, ó. Vou copiar essa linha amarela, vou colocar aqui na região do 34, que é uma região importante, que são alvos que a gente pode ter nos próximos dias que a gente pode estar indo buscar. Tá, pessoal? Então agora vamos para o índice. Vamos ver o que a gente fez no índice de interessante, tá? O índice hoje, movimento de baixa, então é basicamente mais ou menos o que a gente falou de tendência, mas vamos entender o movimento que o índice está fazendo, tá? Então, deixa eu tirar o dia de hoje aqui, dia 29. Vou dar um zoom aqui um pouquinho. Então, ontem o dia fechou dessa forma. Deixa eu tirar essas linhas internas aqui um pouquinho, só para não ficar muito bagunçado para vocês, que é as linhas que eu vou colocando durante o dia, às vezes de suporte e resistência que eu vou colocando, tá? Então, eu tenho linhas importantes que eu tenho que me preocupar com o índice. Eu tenho a mínima de ontem, que sempre é relevante, inclusive é uma região de topos e fundos, ó. Topos e fundos importantes, tá? Lugares que a gente tive briga muito grande. Então, é uma região que, ao mesmo tempo que é uma região de suporte importante, é um imã para o preço de liquidez, tá? E depois eu tenho a região dos 100 pontos, com aquela região dos fundos ali abaixo. Lógico, eu tenho o fechamento de ontem, tenho o VWAP de ontem e tenho o máxima de ontem que eu posso estar colocando na minha tela aí, que a gente coloca pelo TR pontos de decisão, que automaticamente ele já coloca pra gente, tá? Então, deixa eu voltar aqui atrás. Ó, olha que interessante. Então, o mercado abriu em cima do fechamento de ontem, né? Já mostrou aqui que o mercado estava com força, tinha bastante book aqui, tá? Tinha bastante book, mercado agredindo forte e já foi buscar a região da VWAP de ontem. Após a VWAP de ontem, ele ainda puxou um pouco para cima. Aqui o interessante, pessoal, que eu falo é assim, se eu tenho um movimento, se eu estou dentro de uma congestão, estava até explicando isso para o pessoal hoje na sala, se eu tenho uma congestão, por exemplo, tá? E o mercado ele fecha aqui no meio, se ele abre aqui embaixo, a tendência é que ele venha testar fundo. Então o que o mercado fez? Abriu e puxou para que ele tivesse espaço, se caso fizesse uma correção, ele não perder aquela mínima dos 100 mil pontos. Então muitas vezes o mercado ele faz isso, parece que ele puxa para poder fazer um pullback e depois iniciar um novo movimento muitas vezes, ou até continuar preso aqui dentro, porque se ele já abre próximo da mínima e entra um movimento vendedor, ele já perde, aquilo se transforma numa distribuição. Então o mercado abriu, puxou para cima, poderia ter feito uma compra aqui nessa região, um stop aqui, lembrando que eu tenho a VWAP aqui que rompeu, era uma resistência, vira um suporte, ele não perde essa região, a VWAP, faz um movimento posterior de alta que eu poderia estar comprado ali, tá? Não tem força para romper, que é essa região aqui, ó, se a gente marcar aqui, ó, onde ele foi testar, é mais ou menos essa região de fundos aqui de ontem, onde ele perdeu aqui, ó, onde a gente iniciou um processo de queda ontem, ele não teve força, então o que ele fez?
Ele perdeu ontem, hoje ele veio testar aquela região para continuar o movimento, tá? Então ele não teve força, veio um movimento forte de baixa e ele começa a lateralizar já na abertura do mercado sem força. Repara que aqui, ó, um pouquinho antes, aqui a gente já consegue fazer o quê? Eu já consigo traçar uma espécie de uma LTB aqui, ó, tá? E eu consigo traçar que eu tenho dois fundos relevantes aqui, ó, de alta absorção de movimento de fluxo de venda. Então eu tenho aqui praticamente um triângulo descendente. Então o triângulo descendente, se ele vir brigar nesse fundo aqui e mostrar para mim uma força vendedora, eu posso vender, porque eu tenho a mínima do dia, ajuste de fechamento, e eu tenho a mínima do dia anterior aqui atrás. Então eu posso fazer esse movimento de venda. Então o que que ele faz ali? Ele vem e faz um pivôzinho para a gente, médias alinhadas para venda. Eu posso vender aqui, stop na máxima, faço parcial aqui no ajuste de fechamento e tento carregar a operação. E ele faz o teste, lateraliza um pouco e dá uma outra possibilidade de venda aqui, mas ainda não ficou bonito. Poderia ter vendido na mínima, um stop aqui em cima, para tentar continuar esse movimento, caso você estivesse entendendo que o mercado seria de baixa. Posso fazer essa vendinha atrasada porque eu tenho uma média aqui colada, então eu vou fazer minha parcelzinha com 150, 200 pontos, botar o stop no 0 a 0, tá? Então vocês vão ver que ele foi ali, foi praticamente quase 300 pontos antes de voltar. Tenta fazer um spring aqui, ó. Então ele tenta fazer um movimento de rejeição forte dessa venda, para tentar pendurar todo mundo que vendeu aqui. Só que ele não tem força de superar as médias, ó. Porque eu tenho a média para baixo, eu tenho a VWAP vindo para baixo, eu tenho até aqui, ó. Aqui nesse momento, eu já poderia até, quando ele faz aquele topo, eu posso até traçar um canalzinho de baixa aqui, ó, se eu quiser. Vamos botar no estopinho aqui, ó. Eu posso traçar aqui um canal de baixa. Eu vou ver que ele vem respeitando muito esse canal. Então, se eu tenho um canal de baixa, perto da linha de tendência de baixa, eu vendo, tá? E vou zerar perto da linha de retorno. Eu vou esperar ele vir em cima da linha de tendência de baixa, eu vou vender, ó, trade da 50 sobrecomprado. Vou vender aqui em cima e vou zerar aqui embaixo, e vou zerar aqui embaixo. Posso vender tendência de baixa, espera pullback, pivô para frente. Tendência de baixa. Ó, aqui não fez pivô para frente. Espera pullback, fez um pivô para frente, perdeu. Ah, não quero vender em cima da mínima do dia. Tudo bem, espera ele fazer um padrãozinho, confirmar o movimento, vende de novo. Média de 20 alinhada, média de 50 descendente, vale a venda ainda. Tem um espaço aqui, ó, a linha de retorno do canal, posso vender, tenho 200 pontos ali, aí ele lateraliza ali um pouquinho, ganha um pouquinho de força, ó, e vai manter, ele vai se esfregando na linha aqui, ó. Quando ele se esfrega na linha, eu expliquei isso no dólar ontem, acho que foi no dólar ontem. Então se eu tenho um canal de que o trade vem e ele começa a se esfregar aqui, eu tenho médias por cima, eu posso acelerar esse movimento de venda aqui. Então, muitas vezes eu posso procurar uma venda nessa região, tá? Então, ele ficou se esfregando ali e continuou caindo lá, continuou caindo. Quando ele marca aqui, ó, alto volume nessa região, rejeição de fundo, aqui ele indica para mim o quê? Quero ir na VWAP. Tinha muito book, tem um pivô agressivo contra, que devolveu todo esse movimentinho de baixa aqui, ó, ele limpou todo esse movimento de baixa aqui muito rápido e com bastante volume, ó o volume da região, ó. Estou vendo aqui só o topinho do candle, mas dá para ver só o volume da região ali. Então eu posso estar fazendo a gente chama de setup da onda, né? Não é perfeito, mas é um setup da onda. Eu posso estar jogando aqui para jogar o quê? Na mínima de ontem. Então eu tenho a mínima de ontem, onde ele perdeu no movimento macro, ele ainda não foi testar. Então ele vai lá testar a mínima de ontem, crava a mínima de ontem e inicia um movimento de baixa. Médias alinhadas para baixo. Posso procurar um pivô após um pullback, procurar um pivô para fazer uma venda. Então, médias alinhadas para baixo, ainda não fez o pivô, Aqui ele fez um pivôzinho, daria até para vender, daria 150 pontos. E agora ele está preso. Agora ele está fazendo o contrário. O que ele está fazendo? Dentro do canal de baixa, ele está se esfregando na parte de cima do canal. Então aqui ele está querendo indicar para mim que ele vai fazer esse movimento para vir jogar na VWAP. Pelo horário ele já não vai ter mais força para fazer isso, mas é a tendência que ele fosse fazer isso se o mercado continuasse aberto. Então, o que a gente vai esperar no 60p para amanhã? Tá? Então eu tenho um ponto de resistência importante nos 100 mil pontos, tá? De suporte importante nos 100 mil pontos. Vamos ver como o mercado vem abrir. Eu vou ter uma resistência importante nos 102.200, 102.300, que a gente já vem falando há alguns dias.
caso ele supere. E eu tenho essa mínima aqui, que ele brigou vários dias, tanto na máxima quanto na mínima aqui, ó, que é um ponto importante, tá? Que é o 101,400. Então, vamos esperar ver como ele vai trabalhar dentro dessas regiões no dia de amanhã. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Videozinho aí curtinho para vocês. Um abraço para vocês, bons trades e até a próxima. Valeu!